pessoinhas, tudo bem com vocês? Bora conversar sobre pneus, porque ó, tem pano pra manga aqui, hein? E hoje a gente vai focar em alinhamento e balanceamento. Vem comigo? Eu recebo muitas mensagens de gente com questões a respeito do próprio carro. Em geral, a pessoa descreve lá o que tá rolando e pede uma opinião minha. E ó, vou falar pra vocês que de longe o que eu mais recebo é coisas de barulho e coisas que a gente sente no carro. Especialmente, meu carro tá trepidando, o que será que pode ser isso? E carro trepidando é um negócio que precisa de verdade da atenção de vocês. Quando a gente sente o carro trepidando, a gente tem alguma questão relacionada ao sistema de suspensão do seu carro. E aí a gente tem que lembrar que os pneus fazem parte desse conjunto. Então, se a gente tiver o carro desalinhado ou as rodas desbalanceadas, você vai sentir trepidação. Eu já ensinei aqui vocês a identificarem se o problema é de alinhamento e balanceamento, observando o comportamento do carro. Então, se vocês estão numa reta bem longa e conseguem dar uma soltadinha no volante e perceber se o carro puxa para um lado ou para o outro, isso pode estar mostrando para vocês um problema de alinhamento. E se a gente está numa estrada, por exemplo, a uma velocidade constante de 60, 70 km por hora e sente o volante trepidar, isso pode indicar um problema de balanceamento. A gente consegue detectar esses problemas também observando os pneus. O tipo de desgaste que a gente observa nos pneus tem que ser bem regular. Se vocês notam que a parte de fora do pneu está comendo mais do que a parte de dentro ou vice-versa, isso está indicando um problema no sistema de suspensão, geralmente ligado a alinhamento e balanceamento. O pneu todo mastigado desse jeito aqui, ó, também está indicando um problema de alinhamento e balanceamento. E isso daqui está destruindo o seu pneu. E quando a gente detecta esse tipo de problema e o desgaste não foi excessivo nos pneus, a gente consegue reverter a situação. Por exemplo, fazendo os trabalhos de alinhamento e balanceamento e também os rodízios dos pneus. A forma como vocês vão fazer o rodízio dos pneus está identificada no manual do carro de vocês e precisa olhar lá no manual, porque de carro para carro esse rodízio muda de perfil. E fazer rodízio do jeito errado pode piorar ainda mais a situação e acelerar ainda mais o desgaste dos pneus. E é importantíssimo a gente dar atenção para isso, porque não é só uma questão de consumo de pneus ou de consumo de combustível, por exemplo, quando vocês deixam de calibrar eles. A gente está falando aqui de segurança. Os pneus são o único ponto de contato do seu carro com o piso, então eles precisam estar em ordem. Um desgaste irregular, um desgaste excessivo, tudo isso pode fazer com que você perca o controle do carro em algumas situações, por exemplo, numa aquaplanagem. Aquaplanagem é quando você passa por cima daquele espelhinho d'água e aí perde o controle do carro. Se tudo estiver em ordem nos pneus, a água vai escoar pelos sulcos do pneu, aqueles desenhos que a gente tem no pneu. Se o desgaste estiver excessivo ou irregular, os sulcos perdem a função dele e aí o seu carro vai derrapar e você vai perder o controle dele. E mesmo que você não aquaplane, você pode derrapar em diversas outras situações. Por exemplo, em curvas mais fechadas que você está um pouquinho acima da velocidade. De repente, se seus pneus estivessem em ordem, você conseguiria fazer essa curva nessa velocidade de boaça. Mas como você tem aí desgaste excessivo ou irregular, pode ser que a curva não se complete. E tudo isso a gente consegue identificar observando o carro e sentindo o carro. É por isso que de vez em quando a gente precisa andar de carro prestando atenção no ato de dirigir. O carro conversa com vocês o tempo inteiro, com as luzes no painel, com esses comportamentos, com cheiros, e vocês precisam estar atentos. Mas agora eu quero que vocês me coloquem aqui nos comentários se já rolou uma situação de frio na barriga porque os pneus não estavam em ordem. Ou se vocês só estão sentindo esses desconfortinhos e precisam dar uma passada na oficina para ver o que está rolando. Aproveita, deixa o seu joinha, compartilha a dica com a galera e a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo. Ai, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa.
Nossa senhora, essa menina é cheia de firula. Olha, firula. Firula. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Caixa de ferramenta dentro do carro. Firula. Tudo firula. Olha, só precisa disso aqui, ó. Esse aqui é bom. E ó. Esse aqui é bom. Tá tudo certo agora. Bora levar os meninos pro parque.